Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo do nosso Deus. Entro diante da Tua presença, Pai, no nome poderoso de Jesus, te dando graças por mais uma vez poder abrir os olhos diante da Sua presença, diante desse mundo, sabendo que esse dia é um dia, uma quinta-feira que o Senhor preparou para que nela eu seja mais do que vencedor. Te agradeço por todas as coisas, crendo completamente na Sua soberania, crendo completamente na Tua fidelidade e no Teu amor infinito. Louvado seja o Senhor. Salmos 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus adversários. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergido da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, ó Senhor, à tua direita, o Senhor à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Louvado seja o Senhor. Salmo 110. Bendito seja Deus. Obrigado, meu Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. No poder do nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor pela sua intervenção nesse dia de quinta-feira, que a tua soberana vontade seja estabelecida nele. Rogamos-te, ó Pai, pela sua proteção, pelo seu livramento, pela sua presença inconfundível e maravilhosa. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, você que está aqui comigo ao vivo nessa live, a você que está acessando essa live em um momento posterior. Hoje a gente está começando um pouquinho mais cedo. Como eu falei para vocês, essa semana nós temos uma agenda de viagens que em alguns momentos, como hoje e segunda-feira, estou falando de 2 dias que são certeza, hoje e segunda-feira, nós vamos confrontar os horários. Então eu não vou conseguir estar com vocês às 5h49 em ponto. Então eu decidi fazer esse bom dia ao Espírito Santo um pouquinho antes, para a gente poder não perder o costume de estar junto na presença de Deus. Deixa eu ver quem está comigo. Tem gente que levanta cedo, hein? Ô, irmã Tianinha, irmã Sebastiana, irmã Sinara, né? Aleluia. Irmã France, a irmã Sinara, eu não sei se é ela ou se é o esposo, né? Que estão junto lá, o irmão Emídio, né? Eu acho que é ele. Estão acordando cedo, louvado seja Deus. Salmo 110 é uma profecia messiânica. O que é isso, pastor? É quando o salmista tem a visão a respeito do Cristo que haveria de vir. Isso é muito tremendo, porque Deus ele anuncia o fim e depois ele faz o começo. Deus sempre sabe para onde ele está indo. Deus sempre sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não faz nada em vão, ele não faz nada debalde. Todos suas ações já existe um objetivo estabelecido e depois ele começa. Isso é um grande ensino para as nossas vidas, que muitas vezes vivemos por viver ou apenas respiramos ou seguimos a manada, quando nós precisamos aprender com o nosso Deus de que a gente precisa caminhar em direção aos propósitos, a gente precisa caminhar para aquilo que foi estabelecido. E quando nós estabelecemos um propósito, ou quando Deus estabelece um propósito através de nós, nós precisamos seguir. E o Salmo 110, ele fala justamente do Messias. Algumas dessas palavras já se cumpriram na vida de Jesus. Outras ainda vão se cumprir como o julgamento de todas as nações. Mas isso é assunto para a gente conversar um outro dia. Hoje eu quero dar sequência com você no livro de Provérbios. Para você que está comigo todos os dias pela manhã, sabe que nós estamos lendo
o livro de Provérbios. Nós temos procurado ler quase que todo dia, né, irmã Cátia Maria? Quase todo dia a gente tira um tempo aqui para meditar em Provérbios. E nós paramos em Provérbios 6, versículo 12, onde está escrito assim: o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração a perversidade. Todo o tempo ele maquina o mal, anda semeando contendas. Olha que coisa tremenda. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado, sem que haja cura. Isso aqui é uma promessa da parte de Deus, uma advertência para alguém que tem esse comportamento, para alguém que carrega dentro de si pensamentos que vivem maquinando mal, pensando em perversidade, semeando contenda entre as pessoas, procurando realmente satisfazer um apetite que é carnal e maligno para destruir a vida das pessoas. E a concordância do que eu estou falando está aqui a partir do versículo 16, onde está escrito assim: 6 coisas o Senhor aborrece. Isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é algo realmente muito forte. Existem 6 coisas que o Senhor aborrece. E a 7ª, a sua alma odeia. Essa, então, vamos dizer que ela extrapola, ela ultrapassa aquilo que Deus não quer. A primeira coisa, os olhos altivos. O que são olhos altivos? É o olhar soberbo, é o coração soberbo. A soberba, ela precede, ela vem antes da ruína. A soberba, ela é aquilo que faz a pessoa cegar. Ela é o orgulho que não permite que a pessoa enxergue onde ela está pisando. Ela não consegue ver o buraco na frente dela. Ela não consegue perceber que está esmagando as pessoas ao redor. Ela está totalmente cega pelo orgulho. A soberba, ou os olhos altivos, é também o que dá força para o pecado. O que leva uma pessoa a não confessar que ela está errada, não reconhecer o seu erro, é o orgulho. O orgulho dá força para o pecado. E o pecado prevalece no coração daquele que não confessa, daquele que não arrepende. A segunda coisa que Deus detesta, que Deus se aborrece com ela, é a língua mentirosa. É a pessoa que vive na prática da mentira. Até porque João 8,44 afirma que o pai da mentira é o diabo. Então, se eu estou mentindo, eu tenho parte com ele. A outra coisa, as mãos que derramam sangue inocente. Pessoa que tem o prazer em destruir a vida alheia, tirando a própria vida. Pastor, misericórdia, eu não tenho coragem de fazer isso. Mas sabia que a gente não mata só dando tiro? A gente não mata só atentando contra a integridade de uma pessoa? Sabia que a gente mata falando, a gente mata criticando, a gente mata muito mais com palavras do que com qualquer outro tipo de arma, derramando sangue inocente. A outra coisa que Deus aborrece, né? Então nós tivemos aqui 1, 2, 3, a 4ª coisa, o coração que trama projetos iníquos. Tem gente que vive por conta de maquinar o mal. A gente, quando às vezes fala sobre isso, tem gente que fala: não, pastor, mas o ser humano é bom. Você acredita que tem uma suspeita de um candidato nessas eleições agora, que ele está doente com Covid? Eles estão suspeitando que uma pessoa propositalmente tenha conseguido uma forma de passar esse vírus para ele. Uma pessoa contaminada teria aproximado desse candidato para ele ficar doente. Olha que coisa maligna, que pensamento de Satanás. Uma pessoa, para fazer isso, ela pensou muito tempo. A gente teve um atentado contra a vida do presidente da República, Jair Bolsonaro. Alguns falam que foi encomendado, outros falam que não. Eu vou dizer, no meu ponto de vista, uma suspeita muito grande, porque a pessoa que o esfaqueou não tem condições de pagar aqueles advogados que estão defendendo o caso dele. Ele tinha um dinheiro na conta ali também, e algumas outras situações que aquele senhor, ele não tinha condições se alguém não tivesse por detrás. Agora você imagina, alguém é capaz de maquinar a destruição do outro por causa do poder. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Deus
ele não se agrada daquele que o seu coração sempre está gastando energia, e aqui coração é a mente, que a alma, que a mente dessa pessoa sempre está gastando energia em intentar o mal com o outro. E existe, gente, pessoas que têm isso no coração. Existem pessoas que são assim, que o tempo todo elas estão maquinando o mal contra o seu próximo. A outra coisa que Deus não agrada, que é a quinta coisa, pés que se apressam a correr para o mal. Nem vou detalhar isso, acho que tá simples de entender, que é aquela pessoa que tem o comportamento de correr para o mal. Em vez dela fugir do mal, ela corre para o mal. A sexta coisa, a testemunha falsa que profere mentiras. É um dos mandamentos, não levantar falso testemunho contra o próximo. E Deus, ele não tem prazer nessa conduta, ele se aborrece com isso, testemunha falsa. A última coisa, que aí é a coisa que essas 6 Deus abomina, mas a 7ª, Deus então, ele veementemente, ele com todas as forças repudia, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. E eu te pergunto, você conhece muita gente, você conhece, aliás, pessoas que gostam de semear contenda entre os outros? Você conhece gente que tem alegria em fazer confusão entre as pessoas? Pois é, Deus, ele odeia esse tipo de comportamento. É o que Deus, vamos dizer assim, numa escala, é o que Deus, segundo Provérbios, o escritor de Provérbios, o escritor da sabedoria, ele diz que isso aí, Deus, é aquele que fica semeando, separando os amigos, dividindo os irmãos, dividindo a família, dividindo igrejas, dividindo colegas de trabalho, que semeia contenda. Isso Deus detesta. Sabe por quê? Porque Deus não nos chamou para separar as pessoas. Deus não nos chamou para criar abismos. Deus nos chamou para fazer pontes. Coloca isso no seu coração. Deus não nos chamou para fazer abismos. Deus nos chamou para fazer pontes. Ontem, em uma igreja que eu estava ministrando, eu gostei muito do comportamento de um pastor que eu estava com ele, o pastor José Carlos, apóstolo José Carlos. Gostei muito, porque eu vi o comportamento dele, uma pessoa que o tempo todo, mesmo quando alguém tenta falar mal de alguém, ele procura mudar o foco do assunto para semear paz, para não permitir que dali saiam pessoas com distanciamento uma da outra ou com resistência com relação à outra. E é para isso que Deus nos chamou. Aliás, o próprio Jesus, ele disse assim que quando nós formos semeadores de paz, o mundo vai ver que nós somos de Deus. Os pacificadores vão herdar a terra. Os pacificadores serão chamados de filhos de Deus, que são aqueles que semeiam a paz e não a guerra. Aqueles que fazem pontes ao invés de criar abismos. Que Deus nos abençoe com a maior bênção de todas, que no meu entendimento é salvar de nós mesmos. Porque em muitos momentos essas atitudes estão nas nossas vidas e elas são extremamente prejudiciais para os outros e também para nós. Vamos orar? Querido e amado Pai, eu quero te agradecer por esses momentos que nós passamos aqui na sua presença. São poucos minutos, são minutos breves, mas tudo, Senhor, para a gente estar na tua presença, dizendo um bom dia para ti. Porque o Senhor é o nosso primeiro pensamento, o Senhor é a luz da nossa janela, o Senhor é aquele para quem nós queremos todos os dias dedicar o nosso primeiro bom dia, o nosso primeiro respirar. E hoje, meu Deus, com a tua palavra, nós queremos clamar em nome de Jesus, salva-nos de nós mesmos. Permita, Pai, que nós enxerguemos quando os nossos corações, as nossas mentes estiverem sendo conduzidas para essas atitudes, atitudes que aborrecem ao Senhor, atitudes que nos fazem criar separação entre as pessoas. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor, dessa herança adâmica de desobediência, de coração duro. Ah, meu Deus, o Senhor nos trouxe para o jardim, mas o nosso orgulho no jardim nos separou de Ti. A sua humildade é que nos ensina a voltar para o jardim, a voltar para encontrar contigo. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Não permita, meu Deus, que a nossa ignorância nos destrua, mas abre a nossa mente, a nossa visão e guarda-nos, ó Pai, debaixo da Tua proteção. Leva o nosso coração a viver verdadeiramente um novo nascimento e a sermos moldados pelo exemplo do Senhor Jesus e pelas suas atitudes. Para a glória do Teu santo nome, eu te apresento cada família que está sendo representada aqui agora.
eu quero te apresentar cada vida que está sendo lembrada, as pessoas enfermas, quem estiver doente com Covid, as pessoas, meu Deus, que estão com algum outro tipo de enfermidade. Oh, meu Deus, libera anjos do Senhor para trazer saúde e livramento na vida dessas pessoas aqui lembradas e representadas. Tantos outros que nós não conhecemos, mas que estão passando por dificuldades. Nós colocamos essas pessoas diante da sua presença, pedindo que traga o pão necessitado e o pão vivo que desce do céu ao coração do faminto. Abençoa-nos, ó Pai, segundo a palavra e segundo a sua vontade, para que vivamos esse dia glorificando o teu nome. Em nome de Jesus, se você concorda, diga amém, amém. Que Deus te abençoe, que nesse dia você seja um exemplo de Jesus onde quer que você esteja, que você tenha e faça valer essa oportunidade de ajudar quem necessita, que nesse dia você possa criar ponte entre as pessoas, que você ajude a semear paz, perdão, misericórdia, que a sua vida possa ser uma vida que inspire as pessoas a sentir o desejo de servir a Deus e de amar a Deus e também ao seu próximo. Que Jesus abençoe você. Para não perder o costume, deixa eu fazer o pedido, compartilha essa live para outras pessoas serem abençoadas. Não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever aqui nessa página, dando um like, dando um joinha aqui na nossa página. E se precisar falar conosco, tem um botão Fale Conosco, é só clicar, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp, tá bom? Daqui a pouquinho eu preciso estar fazendo uma viagem e eu quero que você esteja orando por nós em nome de Jesus. Amanhã a gente vai estar no horário normal às 5h49. Vou orar a irmã Cátia Maria e vou orar por todos vocês que mesmo depois que a live já tiver terminado, colocar aqui os seus comentários. Como eu sempre digo, posteriormente eu volto, olho cada comentário e coloco os pedidos de oração na presença do nosso Deus. Bora? Vamos viver a melhor quinta-feira da nossa vida para a glória de Deus? Viva! Deus te colocou nessa terra para viver. Muita gente deixa de viver com medo de morrer e na verdade já morreu. Você está vivo, está respirando, levanta a cabeça, joga a poeira dos tombos que você levou para lá e você vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Disso eu tenho certeza, porque o Senhor é contigo, Ele está te abençoando, Ele é a sua força, Ele é a sua segurança, Ele é o seu rochedo, Ele é o seu lugar de descanso. Bom dia, que Deus te abençoe, uma ótima quinta-feira e até amanhã às 5h49. Amém, meus queridos.